Olá, estamos aqui novamente para dar continuação à nossa imersão à segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Conforme nós vimos no vídeo anterior, a primeira divisão dessa carta é do capítulo 1 ao capítulo 5, e o apóstolo fala como um ministro prestando relatório do seu ministério, dividindo em dois temas principais. O motivo do seu ministério, no capítulo 1 e 2, e nos capítulos 3 e 4, a autenticidade da sua mensagem. Agora, do capítulo 6 ao 9, Paulo fala como um pai falando a seus filhos. Ele fala, na verdade, aos novos convertidos e ele faz um apelo com relação às coisas espirituais. Veja o verso 1 do capítulo 6. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. O verso 11. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Então veja carinho nas palavras do apóstolo Paulo, tão diferente do tom que ele usa nas palavras nos primeiros 5 capítulos do livro, agora falando como um pai a filhos. O segundo tema que ele aborda nesse período aqui é um apelo quanto às coisas materiais, no capítulo 8 e no capítulo 9. Capítulo 8, verso 7 de Coríntios, ele vai dizer assim: como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Verso 11. Completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim leveis a termo, segundo as vossas posses. E assim ele vai dissertando a respeito das coisas materiais, nesses 2 capítulos, falando a novos convertidos. E finalmente, na terceira divisão desse livro, do capítulo 10 ao 13, Paulo agora ele vai mudar o seu tom de escrita, de fala, né? E ele vai falar na autoridade apostólica, dando algumas respostas aos seus críticos. Bom, falando aos críticos e suas pretensões como apóstolo, você observe o verso 2, 7, 10, 12, 15, 16 e 18 do capítulo 10, aonde ele vai estar falando a respeito dos críticos e das suas próprias pretensões como apóstolo. No capítulo 11, do verso 3 a 5, e também o verso 12 ao 15, ele dá continuidade à resposta aos seus críticos. Posteriormente, o apóstolo fala de suas credenciais, desde o capítulo 11, versos 16 até o 13, 10. Amados, as credenciais de um apóstolo aqui é algo muito sublime e muito maravilhoso, de grande proveito. Leia com atenção. Bom, assim então, nós temos na primeira parte da Epístola aos Coríntios uma explicação, ou seja, Paulo fala como ministro. Na segunda parte dessa epístola, que são dos capítulos 6 ao 9, ele vai fazer uma exortação, falando como um pai, animando seus filhos. E na terceira parte, nós temos então uma justificação, onde ele fala como apóstolo, justificando o seu apostolado, tão questionado por esses outros falsos apóstolos, que você vai ver no decorrer dessa epístola. Eu dou um destaque aqui ao capítulo 12, verso 7, já finalizando essa imersão, um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, assim como há anjos ministradores, há também espíritos perturbadores. Então veja só o que diz o capítulo 12, verso 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Esse aqui é um ponto culminante, onde Paulo evoca as suas credenciais apostólicas
para se colocar diante dos seus críticos, diante dos falsos apóstolos que estavam se infiltrando na igreja de Corinto para passar aqueles conceitos judaizantes de um cristianismo obsoleto, né? Um cristianismo da lei, um cristianismo sujeito à circuncisão. Então, o apóstolo Paulo, ele invoca as credenciais do seu apostolado e faz uma comparação a eles. Ele diz assim, olha, em nada eu sou inferior a esses tais apóstolos. Eu trabalhei mais que todos eles, eu recebi açoites, eu fui preso, eu passei muitos perigos e dentre eles o perigo de falsos irmãos. Por último, no capítulo 12, verso 1, o apóstolo Paulo vai falar da sua mais linda experiência com Cristo, que é uma experiência de um arrebatamento ao terceiro céu, onde ele viu coisas que não é lícito ao homem referir, que não é possível traduzir em palavras aquilo que ele ouviu. Então, é algo muito sublime, muito pleno, que não cabe dentro da natureza humana. E essas revelações, elas foram tão grandes, e Paulo usa dessa experiência para dizer, eu sou vosso apóstolo, eu tenho autoridade apostólica credenciada por Cristo. Mas para que ele não se perdesse, não se ensoberbecesse por tanta glória, então, no verso 7 do capítulo 12, ele vai dizer, por causa das grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Um espinho na carne não era apenas um espinho, mas era um anjo de Satanás que o esbofeteava continuamente. Então, nós temos aqui duas referências, um espinho e um anjo. Será que nós deveríamos nos surpreender pelo fato do nosso inimigo ele enviar um dos seus subordinados para concentrar-se exclusivamente ao apóstolo Paulo? Eu creio que não. A tradução sugerida desse versículo para melhor entendimento é mais ou menos assim: para que eu não ficasse excessivamente orgulhoso, foi-me enviado como a agonia de uma empalação, um anjo de Satanás desferindo golpe sobre golpe. Eu convido você a fazer uma rápida pesquisa no Google sobre empalação e você vai ver o que Paulo queria dizer, que agonia era essa, que espinho era esse, né? Ele compara aqui como a agonia de uma empalação, os sofrimentos que ele vivenciava sendo esbofeteado por um mensageiro de Satanás para que ele não se ensoberbecesse. Por 14 anos, Paulo orou 3 vezes ao Senhor pedindo que tirasse esse espinho de sua carne, mas o Senhor lhe respondeu, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Queridos, isto é profundo demais e vale a pena a sua pesquisa e a sua meditação. As lutas que um apóstolo passa, as lutas que um cristão tem, ela está na exata proporção da sua experiência com Deus e com tudo aquilo que é a revelação divina sobre a sua vida. Bom, então nós temos aí essas 3 grandes divisões. Você vai ver Paulo falando como ministro, Paulo falando como pai e Paulo falando como apóstolo. E que Deus te abençoe. Você vai ver que é uma carta também assim recheada de emoções, de sentimentos. Ele está abrindo o seu coração. É uma carta relativamente subjetiva. Ela não é tão objetiva quanto a primeira, que trata de assuntos específicos como casamento e celibato, uso do véu na igreja, os dons espirituais. Mas ele está falando aqui de sentimentos, de tragédias humanas, do contexto que ele se encontrava quando estava escrevendo essa segunda carta, e então, ainda assim, ele tem boa ocasião e funda uma igreja, conforme nós vimos, e ainda fala à igreja de Corinto novamente, como ministro, como um pai e como um apóstolo. Que Deus te abençoe rica e abundantemente nessa imersão. Curta o nosso canal, inscreva-se e compartilhe, e que Deus te abençoe.